Abra sua Bíblia. Eu vou começar essa leitura para a gente seguir uma ordem aqui. Eu vou começar em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 8 a 16. Depois nós vamos para 1 Samuel 24. Aliás, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu enxugar, ser bem objetivo já para a gente, a partir daqui você seguir com muita atenção. Desce para o 1 Samuel 16. Primeira Samuel 16, versículo 14. Diga comigo em voz alta, por favor. Diga: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, diga comigo, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. A verdade é uma só: ou a pessoa ele tem um Espírito de Deus, ele está cheio do Espírito de Deus, ou um outro Espírito vai estar. E eu levaria muito a sério cada milímetro, cada versículo, cada palavra que eu vou trazer aqui hoje. Porque a partir desse momento nós vamos ver um homem que teria aquilo que chamam hoje de bipolaridade. O que a medicina chama hoje de bipolar. Mas bipolar não é simplesmente essa alteração de humor que muitas vezes vemos, é algo mais profundo. Pode sentar, os obreiros. Vamos dar sequência aqui no capítulo 24. Capítulo 24. A partir do versículo 1. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto em Engedi. Então Saul tomou 3.000, diga comigo, então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados, só até aqui, de todo Israel, e partiu à procura de Davi. E seus homens perto dos rochedos, dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna e eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi, diga comigo, sentiu bater-lhe o coração
de remorso, por ter cortado a ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele. Diga comigo: pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra. E depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu lhe pretendo fazer-lhe mal? Vou voltar aqui, volta aí, por favor. Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Passa. Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me, nem te fiz mal algum, embora estejas à minha procura, diga comigo, para tirar-me a vida. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue entre os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, diga comigo em voz alta, por favor: dos ímpios vêm coisas ímpias. Se eu fosse um ímpio, ele está dizendo, se eu fosse um ímpio, eu tinha me vingado do Senhor agora. Se eu fosse um ímpio, eu tinha lhe retribuído o que o Senhor vem fazendo a mim há um bom tempo. Se eu fosse um ímpio, eu tinha te matado já. Mas, como diz, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti, porque eu não sou ímpio. Amém? Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue, considere Ele minha causa e a sustente, que Ele me julgue livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou, diga comigo, é você, meu filho? Aliás, é você, meu filho Davi? Diga comigo, e chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora,
Diga comigo, tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez o juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Olha para mim com bastante atenção, porque isso aqui é algo seríssimo. Algo seríssimo, e que não são poucas as pessoas que têm passado pela mesma situação. Grave isso, por favor, e leve muito a sério. Se eu voltasse, volta lá no primeiro versículo. O Saul, para quem não conhece a história, Saul, sem o Espírito de Deus, diga comigo, Saul sem o Espírito de Deus, como nós lemos lá, diga comigo, passou a ser atormentado por um espírito maligno. E o espírito maligno colocou um sentimento de inveja terrível em Saul em relação a Davi. Uma inveja absurda. Tudo que acontecia, qualquer elogio que as pessoas faziam em relação a Davi, e quem fizesse, que eu tenho um outro texto para ler, e quem fizesse correria o risco, inclusive, de ser morto, porque a inveja fazia com que ele despertasse uma ira mortal em relação àquelas pessoas. Saul era um cara invejoso, um cara emocional, era um cara complexado, um cara que havia momentos que ele estava muito, inclusive nessa pequena leitura que nós estamos vendo uma alteração. Ele está indo para matar e o outro fala com ele já chora, já chama de meu filho, né? Ele já reconhece que o outro é muito melhor do que ele, mas mudar nada, absolutamente nada, não mudou nada. Isso aqui ele repetiu várias vezes, e é mais ou menos aquele tipo de situação que nós vivemos hoje. Você já prestou atenção que existem pessoas que a alteração de humor dela é muito grande? Há momentos que ela está bem maravilhosamente, ela te chama de meu amor, é meu bem, etc, etc. Daqui a pouco ela está revoltada, ela já quer te matar, ela já quer cortar a tua cabeça, ela está transtornada, ela já se virou contra você completamente, você já se torna um inimigo mortal dela. O versículo 2, por favor. Diga comigo, então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de quem? Ele partiu à procura com 3.000 dos melhores soldados de alguém que não é e nunca foi inimigo dele. Vou fazer a colocação novamente. Ele reuniu 3.000 dos melhores soldados, ele colocou uma força muito grande, ele usou de artifícios importantíssimos no seu reino. Ele pegou 3.000 soldados para perseguir, para matar alguém que não era, nunca foi inimigo dele, sim, era o aliado. O que isso tem a ver comigo, bispo? Pensa nessa frase que eu falei. Não consigo pensar, bispo. Você já viu que muitas vezes a pessoa emprega uma força absurda? Ela coloca uma força muito grande
ela persegue, ela quer destruir, ela quer arrebentar, ela quer guerrear com alguém que nunca foi, não é o inimigo dela. Quem, bispos? Pode começar em casa, pode começar com o casal, que é uma força terrível contra o outro que não é o inimigo dela. É uma perseguição absurda com aquele que não é o inimigo, nunca foi. E sabe qual é o pior? O pior é que ele estava gastando uma força tão grande, força esta que poderia ter sido usada para fazer o que Deus aprova, para fazer o que Deus se agradava, para continuar exercendo o seu reinado com excelência, mas ele usou uma força tão grande, ele gastou tanto tempo perseguindo alguém que não era, nunca foi seu inimigo. Pelo contrário, era e poderia ser, se ele tivesse permitido, o maior aliado dele, como era. No coração de Davi era. Isso não é diferente do que nós vemos nos dias de hoje, porque às vezes acontece um transtorno na cabeça da pessoa, pode ser uma crise de ciúmes, pode ser uma inveja, pode ser um outro sentimento qualquer que toma conta da vida da pessoa, e aquela força que ela poderia estar usando para vencer, para conquistar coisas boas, para crescer na vida, para fazer o que Deus aprova, ela usa uma força absurda para coisas que não acrescentam absolutamente nada na vida dela, que não é o problema da vida dela. Não é o problema da vida dela. Davi não era o problema de Saul. Diga comigo, Davi não era o problema de Saul. Mas ele passou a olhar para Saul, para Davi como um problema. Davi é meu inimigo e eu preciso matá-lo. E Davi não era inimigo dele. Davi era o seu aliado. Leva isso a sério, por favor. Leva isso a sério, por favor, porque muitas são as pessoas que estão gastando muita energia que poderia estar sendo utilizada para fazer, porque aonde eu poderia, talvez eu possa chocar um pouco mais para haver um despertamento, o fim dele foi triste, trágico. O fim dele foi a morte, e a morte de uma forma terrível. Um homem que tinha tudo para ter sido um dos maiores reis de Israel, um homem que Deus ungiu para ser grande, um homem que Deus colocou o seu espírito nele para que ele fosse grande, mas terminou fracassado. Terminou fracassado. Por isso que quando nós falamos, busque o Espírito de Deus. Busque o Espírito de Deus, busque com muita lucidez, com muita força, cuidado com o que está acontecendo dentro de você, cuidado com as suas emoções, cuidado com os seus sentimentos, cuidado para não ser guiado pelas emoções, porque aqui, só nesse capítulo que nós lemos, nós estamos vendo aqui, começa aqui, 3.000 de seus melhores soldados, partiu à procura de Davi, para matar Davi. Quando ele chega num determinado lugar, entra numa caverna, Deus mostrando a ele, colocou ele nas mãos de Davi, ele dá uma dor de barriga, ele vai fazer suas necessidades dentro de uma caverna, Davi está lá dentro da caverna, escondido dele, e ele entra sozinho, porque o exército ficou lá fora. Aí Davi chega, enquanto ele estava ali, chega e corta uma parte do manto dele. Os soldados de Davi queriam matá-lo. Falou: meu senhor, Deus entregou Saul nas tuas mãos, agora é a hora de se vingar do seu inimigo. Ele disse: não, jamais, eu não faria isso, não farei isso jamais, não vou tocar no ungido do Senhor. Amém, pessoal?
Aí, quando Saul termina de fazer lá suas necessidades, quando ele está saindo, indo embora, Davi vira para ele e diz assim: meu rei. Ele vira para trás e olha. Davi disse: hoje Deus entregou o Senhor nas minhas mãos. Está aqui, se eu quisesse te matar, está aqui nas minhas mãos um pedaço da tua roupa. Ele pega, vira, chora, diz: você é melhor do que eu, agora eu tenho certeza que você será o rei de Israel, agora eu tenho certeza que Israel vai crescer com você, vai se consolidar com você, eu tenho certeza, faça um juramento comigo, que você não vai se vingar dos meus filhos, faça um juramento, e chorou, emocional, mudou alguma coisa? Mudou nada, daqui a pouco estava repetindo a mesma coisa. Eu tenho outros capítulos aqui que se eu ler, eu vou mostrar a você, ele fazendo a mesma coisa, repetindo o mesmo erro. Aonde eu quero chegar com isso, trazendo para os dias de hoje? Se ele tinha momentos de lucidez, então ele tinha que, no momento de lucidez, como esse que ele teve no momento, ele falou: tudo certo, você é melhor do que eu, Deus é com você, Deus me entregou nas tuas mãos, me perdoa, meu filho, me perdoa. Eu tenho certeza que agora você é o rei de Israel, eu tenho certeza que você... Então ele tinha momento de lucidez. Então, nos momentos de lucidez, ele deveria ter colocado muita força e dito: eu vou buscar minha libertação, eu vou buscar essa mudança, porque olha aqui, eu estou perseguindo, eu estou colocando força demais em algo desnecessário, porque eu estou querendo matar alguém que não é meu inimigo, eu estou usando, empregando muita força para algo que não é o meu problema, quando eu deveria estar colocando força para poder fazer, vencer e derrotar os meus inimigos de verdade, não aquele que não é meu inimigo. Eu vou buscar a minha libertação, eu vou buscar a minha cura, eu vou buscar essa libertação, a libertação, porque ali existia aquilo que eu vejo nos dias de hoje, que isso é comum. Quando você lê a partir daqui, você vai ver que havia momentos de lucidez, que era o momento da sua própria personalidade, e havia um momento que o Espírito tomava a vida dele e ele já queria matar Davi novamente. Havia um momento de lucidez e um momento, a personalidade do homem e a personalidade do Espírito. A personalidade do homem e a personalidade daquele demônio, aquele mal que estava dominando a vida dele. Como existem hoje pessoas que têm momentos de lucidez, ele pensa correto, ele pensa certinho: não, agora eu vou fazer assim, não vou fazer mais desse jeito, e não vou fazer mais, agora eu vou pegar firme, agora eu vou pegar para valer. Daqui a pouco ele está fazendo tudo de novo o que ele fazia antes. Ele está repetindo a mesma coisa que ele estava fazendo antes, as mesmas atitudes. Pode chorar, pode falar aqui com choro: eu tenho que mudar, agora eu vou fazer diferente, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa novamente. São os mesmos erros, e isso é possessão. E quem tem que buscar a libertação? A própria pessoa. Quer vencer? Quer ser feliz? Está vazio do Espírito? Está vazio do Espírito? Porque quando nós estamos cheios das coisas de Deus, cheios do Espírito, nós estamos ocupados, a nossa mente está ocupada com as coisas espirituais. Se estivermos vazios do Espírito, vamos ver problema em tudo, em todos. Aqui não está bom, lá não está bom, lá não está bom, lugar nenhum está bom. Porque o problema está comigo, o problema está dentro de mim, o problema é espiritual.
Amém, pessoal? Vou repetir mais uma vez. Então Saul tomou 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi. Davi era o problema dele? Sim ou não? Davi era o inimigo dele? Aí eu digo para você, todo aquele sentimento, você vê que um mal fez com que ele visse como inimigo dele alguém que não era o inimigo dele. Você vê que o mal fez com que ele tivesse inveja de alguém que o amava. O mal fez com que ele colocasse uma força tão grande para tentar destruir algo que não era o seu inimigo, ou alguém que não era o seu inimigo. Ele deveria colocar força para vencer realmente os seus inimigos, força para fazer o que Deus aprova, força para buscar o Espírito de Deus que havia saído dele. Se ele tivesse colocado força para buscar o Espírito de Deus, a história dele era outra. Entendeu? Se ele tivesse colocado força para buscar o Espírito de Deus que havia saído dele, e ele colocasse muita força para isso, a história era outra. Mas ele colocou muita força naquilo que não ia mudar absolutamente nada na vida dele. Quem consegue entender a mensagem, por favor? Eu gostaria que você analisasse, fizesse uma reflexão, fizesse uma reflexão bastante profunda sobre você, porque tudo isto que nós estamos vendo, eu teria uma leitura muito longa para fazer na sequência, e eu não quero fazê-la. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão muito grande. Todos os sentimentos, a guerra de sentimentos que estava dentro dele, era a falta do Espírito de Deus. A bipolaridade dele era a falta do Espírito de Deus. A inveja que estava dentro dele era a falta do Espírito de Deus. Os complexos que ele carregava dentro dele era a falta do Espírito de Deus. A falta de força para fazer, colocar força naquilo que era a vontade, que era o propósito de Deus para a vida dele, era a falta do Espírito de Deus. Colocou força demais em algo que não ia mudar a vida dele, que não ia trazer bênção para ele. Colocou força demais para lutar contra aquele que não era inimigo dele. Aliás, olha o que eu vou falar. Colocou força demais para lutar contra alguém que era de Deus e que Deus amava. Entendeu ou não? Como é que ele vai vencer uma guerra lutando contra alguém que é de Deus? Como é que ele vai conseguir vencer uma guerra lutando, colocando uma força absurda para poder tentar destruir aquele que é de Deus? Coloque uma coisa dentro de você: cuidado com sentimentos mesquinhos, cuidado com sentimentos mesquinhos, pequenos, invejinha, porque isso aqui é muito comum, viu? Ele matou alguns sacerdotes só porque o sacerdote falou bem de Davi. Você já percebeu que tem pessoa que não pode ouvir que alguém fala bem do outro, que ele já quer? Já percebeu isso ou não? Às vezes só do outro elogiar alguém que já soa mal para ele já quer matar o outro. Eu já quero matar Davi, vou matar você também que está elogiando Davi. Cuidado para você não estar em guerra contra aquele que não é o seu inimigo. E pior,
Pior, nunca foi o seu inimigo. E pior, cuidado para não estar em guerra contra aquele que é de Deus e que Deus ama, porque aí já é uma causa perdida, o fracasso é certo. Amém, pessoal? Quando ele cortou o manto de Davi, de Saul, você vê que o coração dele doeu. O coração dele doeu. Que cai naquela frase que nós temos falado continuamente. Ore para que Deus, que o Espírito de Deus coloque em você um alto nível de sensibilidade acerca daquilo que Deus aprova ou não aprova. Senhor, coloque em mim, me dê um alto nível de sensibilidade, para que eu possa fazer o que o Senhor aprova, e aquilo que o Senhor reprova, se eu estiver fazendo, que a minha sensibilidade seja muito grande quando eu te entristecer, porque eu quero corrigir, eu quero fazer o que o Senhor aprova. Amém, pessoal? Peça isso a Deus, porque a causa de tudo isso começa lá em cima na primeira leitura que eu fiz. Todos nós, em algum momento, a Bíblia diz que quando nós pedimos, nós buscamos o Espírito, nós recebemos. Só que receber o Espírito de Deus é um passo importante e manter. Nós priorizamos, sabe por que as pessoas no mundo gemem, sofrem? É porque as coisas que são menos importantes são as espirituais. A ordem que dá certo, Jesus deixou bem claro, bem claro. Inclusive, quando Jesus falou a ordem que dá certo, ele está falando sobre o ajuntar riqueza, o ajuntar tesouro na terra, sobre as preocupações do dia a dia, preocupação com a roupa, com a comida, com a vestimenta, com as preocupações do dia a dia que nós temos. Mas o Senhor disse assim, finalizando tudo isso em Mateus 6, ele disse assim: mas, diga comigo, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Geralmente as pessoas buscam todas as demais coisas, ou estas coisas, se der tempo, se sobrar um tempo, se eu tiver vontade, então eu vou buscar a Deus, o reino dos céus, a sua justiça e etc. Por isso que o mundo sofre, geme. Em época como essa, piora a situação. Amém? Nós vamos orar. Volta no capítulo 16, por favor. Nós vamos orar, e eu quero dar a oportunidade, depois eu falo, deixa eu encerrar a reunião sem falar o que o senhor ia falar. Se eu conseguir lembrar até no final da reunião, eu falo. Mesmo você falando, bispo, o que o senhor ia falar? Eu corro o risco de no final da reunião falar assim, você sabe que eu perdi o raciocínio? Não lembro o que eu ia falar. Mas eu vou falar de sexta-feira. Diga comigo, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno, vou pular essa parte e dizer assim, o atormentava. Porque se o Espírito de Deus não estiver, um espírito maligno o atormenta. Se o Espírito de Deus não estiver, um espírito maligno vai atormentar. E aí acabou a paz. Por isso que nós devemos buscar intensamente
Nós precisamos estar atento àquilo que está acontecendo dentro de nós. Nós precisamos estar, porque é o que eu sempre falo, o mal das pessoas é deixar a coisa realmente desandar. Porque todos nós sabemos quando algo não está certo. Todos nós sabemos quando Deus está requerendo de nós mudanças. Todos nós sabemos quando Deus está cobrando alguma coisa de nós. Todos nós sabemos. Amém? Então, só que muitos ignoram, não tratam com a devida seriedade. Espera aí, eu vou buscar com muita força o Espírito Santo de Deus. Eu sou uma pessoa emocional, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa que eu tenho esse problema de bipolaridade, meu humor cada momento está de uma forma, eu sou uma pessoa descontrolada, desequilibrada, eu sou uma pessoa que eu não dou sequência nas coisas que eu começo, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa precipitada para agir, precipitada para falar. Não, chega, eu vou buscar a minha libertação. Eu vou buscar a minha libertação. Esse mal não vai me destruir. Esse mal não vai destruir a minha casa, esse mal não vai destruir a minha família, esse mal não vai destruir a minha prosperidade, esse mal não vai destruir o meu casamento, esse mal não vai destruir. Porque eu quero dizer uma coisa, às vezes as pessoas deixam para ver se o tempo, melhora alguma coisa. A única coisa que melhora alguma coisa é a fé. É a fé. Quando nós usamos ela de forma correta. O tempo não muda nada. O tempo agrava. O tempo envelhece. Aumenta os problemas. Só isso que ele faz. A fé, sim, a fé resolve. Então, eu vou lutar, eu vou buscar, não aceito sentimentos como esse. Você está vendo que é um homem que já teve o Espírito de Deus, né? Um homem que já teve o Espírito de Deus. Eu vou lutar porque eu não aceito perder. Eu não aceito ter um momento de lucidez, saber o que eu tenho que fazer, mas nunca fazer. Porque, vou repetir, não aceito saber o que eu tenho que fazer, mas não fazer. Porque inclusive isso é maligno, que é um próprio demônio que amarra a pessoa para continuar dominando a vida da pessoa, escravizando a pessoa, arrastando para o fundo do poço. E não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E a coisa mais difícil, quando a pessoa ele diz assim: eu não preciso de libertação, aí é que você precisa. Aí é que você precisa. Viu? Eu não preciso de libertação. Precisa sim, aí é que você precisa. Aliás, todos nós precisamos. Porque sempre o diabo está lutando, querendo criar situações, querendo colocar sentimentos, querendo colocar coisas dentro de nós para poder destruir. E é simples, não preciso falar de destruição, não, você tem sua vida particular. Você tem sua vida particular e eu só faria uma pergunta para você. Está tudo bem? Não, bispo, não está bem. E se não está bem, o que nós vamos fazer? Porque eu vou falar para você uma coisa. Me perdoa se estiver aqui, a pessoa vai entender o que eu vou falar agora. É muito comum eu escutar a frase assim: eu não estou fazendo nada de errado. Semana passada eu disse assim para uma pessoa que me disse isso, mas também não está fazendo nada certo. Então empatou, não sai do lugar. Eu não estou fazendo nada de errado, mas também não está fazendo nada certo. Porque não quer dizer porque eu não esteja fazendo nada de errado, está tudo ok. Quando eu deixo, e sabe por que eu disse isso? Eu disse assim, eu estava atendendo uma pessoa falando da empresa, da vida profissional, e eu fiz a pergunta assim:
eu fiz a pergunta para ela, eu falei, você tem orado na tua empresa, tem ungido continuamente a tua empresa, entrado numa corrente de oração lá? Não, isso eu não tenho feito não. Mas, o bispo, tem acontecido umas coisas estranhas. Eu faço vários orçamentos. A semana passada mesmo eu preparei 8 orçamentos, eu mandei os 8, nenhum foi aprovado, mas eu vou fazer uma outra pergunta para a senhora. Cada orçamento que a senhora preparou, antes de enviar esse orçamento, a senhora orou, abençoou esses orçamentos para que Deus abençoasse e a pessoa que recebesse esses orçamentos fosse aprovada? Não tenho feito isso também não. Então tá bom, a senhora não está fazendo nada errado, mas também não está fazendo nada certo. Nós vivemos por fé, amém? Nós vivemos por fé. Às vezes não é porque eu não estou fazendo algo, mas também não estou fazendo nada. Quando nós não, a Bíblia tem um versículo que diz que quando você sabe o que tem que fazer e não faz, você erra. Você erra, você peca. Quando você sabe o que você tem que fazer. E muitas vezes nós falamos assim, eu não estou fazendo, mas você já orou nesse sentido? Você já entrou num propósito forte nesse sentido? Não, então também não está fazendo nada. Precisa fazer, precisa pregar para tratar. Tem situações que precisam ser tratadas. Amém, pessoal? O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno o atormentava. Atormentou, ele nos momentos de lucidez dele não buscou a libertação, nos momentos de lucidez dele, ele não mudou o que precisava ser mudado e morreu. Foi tragado, tendo todas as oportunidades. Reconhecia o seu erro, reconhecia que precisava mudar, reconhecia ser melhor, chorava, faça um juramento comigo, daqui a pouco ele estava fazendo tudo novamente, tudo de novo, mas ali dominado por um espírito maligno, amém? Nós precisamos pensar de forma espiritual e com muita lucidez. 2 reuniões para as pessoas, 2 reuniões essenciais para as pessoas que se identificam aqui. Hoje, quarta-feira, para se encher, ou se o Espírito saiu, o Espírito tem que retornar. Tem que buscar o Espírito. Se o Espírito não está governando a sua vida, tem um Espírito atormentando. Então tem que buscar o Espírito com muita força. E sexta-feira, buscar a libertação. Libertação de sentimentos, pensamentos, inveja, bipolaridade, nervosismo excessivo, descontrole, falta de equilíbrio, falta de domínio próprio. Buscar a libertação está colocando força, muita força para poder lutar, perseguir alguém que não é o seu problema, não é o seu inimigo, quer matar alguém que não é o seu problema, não é o seu inimigo. E antes de mais nada, faça essa pergunta: se ele for de Deus, você está comprando uma briga, você está perseguindo algo que vai terminar mal para você. Então, nós precisamos gastar o nosso tempo fazendo aquilo que vai ser benéfico, que vai ser produtivo para nós. Buscando a Deus, buscando a direção de Deus, buscando os sentimentos de Deus. Eu não quero sentimentos medíocres dentro de mim. Eu quero pensar como Deus. Inclusive, essa reunião se chama a reunião da renovação do entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Para pensar como Deus, pensar com a grandeza de Deus, não com a pequenez do mundo.
Fique em pé, por favor. Diga isso aí. Diga ao Espírito Santo: vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu falar. O meu falar. O meu pensar. O meu pensar. O meu agir. O meu agir. O meu sentir. O meu sentir. Isso, diga: Espírito, 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 Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus.